Então, dada essa premissa, só resta o quê? Aplicar a ausência de responsabilidade da apelante, seu motorista, pelo evento. Trago aqui decisões de diversos tribunais. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O motorista que invade ou inseta travessia de via preferencial, vindo a provocar acidente com outro veículo, é imprudente e sua conduta prepondera sobre eventual excesso de velocidade. Se aplica como uma luva ao presente caso. O motorista que pretende ingressar em via considerada preferencial deve agir com toda cautela. Se assim não procede, prevalece sobre eventual excesso de velocidade. Tribunal de Justiça da Bahia. Entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante. O condutor do veículo que ingressa em via preferencial é o responsável por certificar-se da ausência de tráfego na via principal. Irrelevante o fato de estar ou não o veículo de passeio abarroado a imprimir alta velocidade. Porque a situação é a seguinte: o caminhão vem numa rodovia estadual. Está a 65, está a 70, está a 50. E vem uma moto e entra de uma vez e bate nele, qual é a linha de defesa que ele tem? Ou o que é que ele pode fazer para evitar esse abarroamento? Nada. Decisões desse egrégio tribunal. Não, pai, vai passando. Passou para Relatoria da eminente desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. O acidente de trânsito ocorreu por culpa do apelante, que atravessou o cruzamento de maneira imprudente, avançando a preferencial e colidindo no veículo do recorrido. Apelação civil 056561, da Quarta Câmara Civil. Decisão da Primeira Câmara de Direito Privado também desse tribunal, na relatoria do eminente desembargador Heráclito. É certo que a perícia não vincula o juízo, nos termos do 371 do CPC. Mas, na hipótese de exame, ela deve prevalecer, pois não há nenhuma prova nos autos capaz de afastar a rigidez do laudo, motivo pelo qual deve ser admitido que o acidente decorreu do avanço de preferencial praticado pelo preposto da demandada. É a mesma situação tratada nesses autos, nesse julgamento. E conclui a eminente relatora, no acordo que foi lavrado e por unanimidade. A presunção relativa de culpa do condutor que efetua a manobra excepcional, o qual demanda maior cautela e observância das condições de trânsito. O avanço em via preferencial é considerado motivo preponderante pela doutrina e jurisprudência, mesmo quando concorre com outros ilícitos. O ilícito, no caso, é porque o caminhão estava a 65 km por hora quando devia estar a 60. Isso é um ilícito de natureza administrativa, mas que não deve preponderar frente à desmedida imprudência da vítima. Ultrapassadas todas essas questões pelo dever de argumentar, eminente relator, caso essa egrégia Câmara, com todo respeito, entenda de manter o dever de indenizar, me parece que, mais uma vez, o juízo de piso errou ao calcular a indenização. O dano moral foi calculado num padrão diferente daquele que o STJ tem fixado para essas questões. Inclusive, a gente junta uma decisão recente do STJ, que, nesse caso, arbitra em 25 mil. A pensão concedida para a família, a sentença considera que a vítima ganhava um salário mínimo. Fixou uma pensão de 1,5 salário. Então, se eu tenho uma referência de ganho da vítima de 1 salário, como é que eu fixo 1,5 salário? O STJ entende que, nessas circunstâncias, o que deve ser fixado é entre 1 e 2/3 do que ganha a vítima. Isso tudo é só para denotar que a sentença, com todo respeito, se equivocou em diversos pontos, não usou dos critérios legais
devidos e utilizou premissas fáticas equivocadas. Assim, concluo para pedir o total provimento da apelação e a improcedência da ação. É isso, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Eduardo. Passo a palavra ao relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Ouvi atentamente aí as colocações do nobre advogado, mas ainda mantenho o meu voto. Eu vou ler a ementa. Apelação civil, ação de reparação de danos, acidente de trânsito, morte de motociclista atingido por caminhão de empresa, condenação em danos morais e materiais em favor dos dependentes da vítima, pensão alimentícia, abalo moral e dependência econômica presumidos, motociclista na contramão, motorista do caminhão acima do limite de velocidade, culpa concorrente verificada, desvinculação do laudo pericial conclusivo pela culpa exclusiva da vítima, tese da culpa contra a legalidade, ponderação da gravidade das culpas, quanto indenizatório reduzido, apelo conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. Trata-se de apelação civil interposta por Avini, Comércio Avícola do Nordeste Limitada, em face da sentença prolatada pelo juiz da 39ª Vara da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Aline Silva Mota e seus filhos, que condenou o apelante em danos morais e materiais. Em caso, ocorreu acidente de trânsito entre caminhão da empresa apelante, que trafegava acima do limite de velocidade da via, e motocicleta, que trafegava na contramão da avenida durante o horário de pico de trânsito, resultando na morte do motociclista, cuja esposa e filhos vêm a juízo pleitear a reparação de danos. O juiz de primeiro grau escusou-se do laudo pericial conclusivo pela culpa exclusiva da vítima, reconhecendo a culpa concorrente em razão do excesso de velocidade do caminhão, condenando a empresa apelante em danos morais e materiais em forma de pensão alimentícia. No caso concreto, o laudo pericial atesta que nos momentos que antecederam o acidente, o condutor do caminhão atingiu a velocidade de 80 km por hora, em uma via cujo limite é de 60 km. Trafegava em uma velocidade mais de 20% superior ao limite, o que configura infração grave, conforme o artigo 218, primeiro em romanos do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na aplicação da tese da culpa contra a legalidade, firmou a inobservância das normas de trânsito na responsabilidade civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator se tal comportamento representar objetivamente o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame. Nesse contexto, o limite de velocidade nada mais é que a velocidade máxima considerada segura para se trafegar em uma via específica, de forma que o caminhão da apelante, ao violar o limite, comprometeu a segurança do trânsito, assumindo o risco de causar acidentes. No entanto, é incontroverso que a culpa do motociclista é excessivamente mais grave do que a culpa da apelante, tendo em vista que o acidente sequer teria ocorrido se não fosse pela conduta infratora do motociclista, não podendo se dizer o mesmo da conduta do motorista do caminhão, devendo o quanto indenizatório ser reduzido consideravelmente. De fato, a sentença estipulou a indenização em patamares similares aos precedentes deste egrégio tribunal em casos análogos. Todavia, deixou de perceber que a peculiaridade do presente caso atrai uma redução ainda maior da indenização, tendo em vista a maior gravidade da culpa da vítima em comparação aos casos similares. No que se refere à pensão da esposa estipulada até os 65 anos de idade, considera-se excessiva, tendo em vista a sua idade na data do acidente, aptidão para o trabalho e a gravidade da culpa da vítima. Nesse sentido, devido às peculiaridades do caso, parece razoável considerar as regras de pensão por morte da Previdência Social para determinar o tempo de pensão da viúva. Desta feita, à medida que se impõe a reduzir os danos morais para 5.000 para cada autor, bem como a pensão de meio salário mínimo vigente para a proporção de 1/3, até os 25 anos para cada filho, e durante o período de 6 anos para a esposa,
considerando as parcelas já recebidas provisoriamente até então. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte. É assim como voto, presidente, submeto a apreciação dos meus pares. Obrigado, desembargador Djalma. Passa a palavra, então, ao desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Após muitas ponderações sobre o presente caso, acabei por me convencer sobre as razões apresentadas pelo eminente relator, de forma que o acompanho nesse voto. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Eu peço vista dos autos, todo o respeito, Vossa Excelência, o seu judicioso voto, mas fiquei com algumas dúvidas e vou pedir vista para melhor análise. Então, vista concedida. A mim mesmo. Obrigado, Excelência. Concedida a mim mesmo, né, presidente? Você trabalha, peço licença para me retirar. Obrigado, Fernando, doutor. Eu também peço licença, que eu vou pedir um intervalozinho de 5 minutos, que eu necessito ir ao toalete. Eu já ia requerer, Excelência, esse Então, intervalo então, para atender às nossas necessidades mínimas. Obrigada. 10 minutinhos aqui. Pois é, eu aqui não pude. Ai.
Tá. Mas tá, a dele está aqui, ele só está com a câmera fechada. E o próximo é o 107. Tem um 107, é o senhor, é doutor? Luiz Sim, Guilherme? excelência. Aí tem o 63, a doutora Natália está aqui também? Natália. E o teu 61, Paula Monteiro, também. E o 92. Vixe, né? Tem mais 92. E tem o Cloto Clóvis. Desembargador André já está. Retornando aqui os trabalhos, eu anuncio o próximo da sustentação, é o 107. E eu estava até falando, desembargador André, que a gente tem que agilizar um pouco por conta do horário da outra Câmara, que já vai começar. Mas eu não estava com a tela aberta, eu estou ressaltando. Ah, o desembargador Jaime, é mesmo. Excelência, Ô, desembargador André. enquanto não retoma, me parece assim, uma sugestão para Vossa Excelência. Serão, até por causa do horário, serão retomadas as sustentações. E aí eu peço encarecidamente aos eminentes colegas que basta ler o cabeçalho da ementa. Por quê? A gente já está a 12h27, o voto inteiro teu vai estar nos autos, né? E se alguém tiver alguma divergência, e tem alguns meus que eu já reparei aqui, um ou outro, a gente vai antes perguntar se está o advogado de uma parte ou das duas. Aí, dependendo do resultado, a gente já ganha um tempo também, porque evita a sustentação, acaso o advogado ou a advogada assim concorde. Mas eu concordo com a senhora, a gente já está 12h30, tem outra sessão, né? Verdade. Tá bom, obrigado, excelência. Obrigado, desembargador André. Então, o 107 é o doutor Luiz Guilherme Gonçalves Girão, ele já está aqui presente, é a apelação 016-7880-45-2018, da 19ª Vara Civil, apelante apelado Unimed, advogado Davi Sombra Peixoto, apelante apelado Tereza Junqueira Santos, advogadas Maria Imaculada Gordiano Oliveira Barbosa, Irene Flávia de Souza Serenário, Camila Góes Barbosa. O relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Doutor Guilherme, você disse que dispensava o relatório, não foi? Sim, excelência. Pronto, o senhor fica à vontade, você tem um prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, eminente excelência, excelentíssima senhora desembargadora presidente, Jane Ruth, também saúdo aqui os excelentíssimos senhor desembargador relator, doutor Francisco Jaime Medeiros Neto. É um prazer estar aqui nessa tribuna, é a minha primeira vez como advogado estar aqui. Eu que estive também aí do outro lado como estagiário da nobre desembargadora Maria de Fátima Loureiro, né, e sei da importância que é esse colegiado. Primeiramente, eu trago aqui as razões em nome da senhora Tereza Junqueira, né, que faço me reportando a ação originária de ação de indenização por danos materiais e morais, o qual essa senhora de 79 anos, que estava na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, teve que passar por um procedimento de urgência para a troca, um procedimento cirúrgico de urgência cardíaco para a troca da válvula aórtica, né? Com o diagnóstico médico, inclusive constante, as folhas do 14 dos presentes autos, que ela estava com diagnóstico de estenose aórtica severa, sintomática, com alto risco cirúrgico. Era essa situação que a nobre apelante estava submetida, né? E ao se deparar, primeiro, ela não teve assistência na própria cidade em que ela se encontrava, na cidade de Novo Hamburgo, tendo que se deslocar para até Porto Alegre, a capital do estado, para poder encontrar um hospital credenciado à Unimed e assim poder fazer o procedimento cirúrgico. No primeiro momento, ela se deparou com a negativa ao solicitar esse procedimento cirúrgico por parte da seguradora. Infelizmente, é o que muito acontece rotineiramente com os beneficiários dos planos de saúde. Infelizmente, excelentíssimos desembargadores, nós temos aqui uma situação que merece ser
totalmente vista caso a caso, de forma concreta, olhando os detalhes para que essa senhora estava submetida. Ela teve que solicitar aos seus familiares, de última hora, o pagamento desse procedimento cirúrgico, simplesmente porque a seguradora disse que não estava constando no rol da ANS. Nós bem sabemos que pelo o Superior Tribunal de Justiça, já bem firmada essa jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal, é que, em que pese tenha um procedimento cirúrgico que não está constando no rol, com base no rol da ANS, ele não pode ser determinante se existe um relatório médico indicando esse procedimento cirúrgico. E nesse caso era assim: a paciente estava com 79 anos, com um alto risco cirúrgico, era uma cirurgia de urgência e passou por um grande consternação em ter que lidar com essa situação de conseguir um dinheiro no valor de mais de R$100 mil, de última hora, com seus familiares fora da sua residência, para conseguir fazer uma cirurgia, um procedimento de urgência. Em sentença de primeiro grau, o juiz até concedeu o ressarcimento dos valores dispendiados pela autora. Mas, infelizmente, de forma respeitosa aqui, discordo quando nega os danos morais também requeridos no patamar de R$20 mil, porque entendeu que a seguradora ela analisou, interpretou o contrato de forma restritiva, de forma que está dentro dos parâmetros contratuais. Mas vejamos, aqui nós não estamos falando de contrato, nós estamos falando de uma vida, de uma senhora de 79 anos que estava precisando urgentemente fazer uma cirurgia. Se fosse a minha avó, se fossem os pares colegas, eu acredito que a situação era de grande consternação, tanto para a paciente quanto para os seus familiares. E, dessa forma, o juízo de primeiro grau, ele simplesmente disse sim, esse contratempo não gerou o dano moral, não caracterizou o dano moral para esta ação. Eu discordo. Contratempo aqui a gente não pode falar de tempo. Era uma vida que precisava urgentemente de realização desse procedimento. Desta forma, excelentíssima desembargadora e o senhor desembargador relator, eu trago aqui um precedente do TJCE, da lavra da desembargadora Maria de Fátima Loureiro, da 2ª Câmara de Direito Privado, que ela, exatamente num caso semelhante, uma senhora de 73 anos, também precisando dessa cirurgia, desse mesmo tipo de cirurgia, teve negado pelo plano de saúde. E a douta desembargadora entendeu que é cabível, é caracterizado o dano presumido aqui pleiteado em sede de recurso de apelação. Então, desta forma, diante desse cenário que nós vimos e encontramos que essa apelante se encontrava naquele momento, nós pedimos o provimento do recurso de apelação da senhora Tereza Junqueira e, no tocante aos danos materiais, para reformar a sentença nesse tocante, e negar o provimento ao recurso da apelação da Unimed. No mais, eu agradeço a oportunidade e tenho aqui bom trabalho a todos. Obrigada, doutor Luiz Guilherme, parabéns pela sua sustentação. É a primeira hoje? Muito bem, parabéns. Eu passo aqui, então, a palavra ao relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Inicialmente, eu cumprimento o doutor Guilherme Girão, por sua desenvoltura, que se diz a primeira vez à frente da tribuna, mas se ouve muito bem e se portou como um grande orador, e fez uma excelente exposição oral, demonstrando que a parte está juridicamente muito bem assistida. Bom, atendendo aos apelos, fundados apelos do desembargador André Costa, eu vou me reportar tão somente ao caput da emenda, sobretudo quando
né, o voto estará disponível logo após a sessão, poderá ser de conhecimento em sua completude. Então, Excelência, lendo aqui apenas a ementa, em seu caput, temos apelações cíveis, direito do consumidor, plano de saúde, sentença de parcial procedência, apelação da promovida, procedimento de cobertura obrigatória, alegação de descabimento de reembolso por procedimento realizado em hospital não conveniado, descabimento, colocação de válvula aórtica percutânea, TAV, cobertura obrigatória, precedente, hospital pertencente ao Sistema Nacional Unimed, localizado em outro estado, teoria da aparência, consumidora portadora de plano de abrangência nacional, negativa indevido, reembolso integral, recurso adesivo, pedido de aplicação de danos morais, descabimento e demonstrada situação caracterizadora, posicionamento jurisprudencial do STJ, recursos conhecidos e desprovidos. Esse é o meu voto, Excelência, que põe o crivo dos meus pares. Obrigado. Obrigada, desembargador Jaime. Eu já ratifico o voto, já acompanhei, e ratifico aqui o voto acompanhando o relator. Passo a palavra, então, ao desembargador André. Desembargadora Jane Ruth, eu tinha inicialmente, no voto clausura, acompanhado já o eminente relator. Eu ouvi a sustentação oral e tem um trecho que me chamou a atenção, de uma jurisprudência juntada no próprio voto, que fala que o entendimento adotado no acordo recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que a recusa de cobertura, quando fundada na interpretação do contrato de plano de saúde, não é apta a ensejar reparação por dano extrapatrimonial, ressalvadas as hipóteses de grave risco à saúde ou à vida do usuário. Diante do que eu ouvi na sustentação oral, a idade da paciente, da cliente do plano de saúde, eu peço vista dos autos nesse ponto e me comprometo a trazer já na próxima sessão. É isso, Excelência. Obrigado. Vista concedida, desembargador André Costa. Obrigado, doutor. Obrigado. Peço licença para me retirar. Obrigada. Concedida. O 63, a doutora Natália já está aqui. Natália Uchoa, representando a apelante. Do desembargador André. Apelação civil 016-9589-91-2013, da Sexta Vara Civil. Apelante ao Giro Securitizador S.A., advogada Juliana Matos Magalhães Rolim, apelado Regma Construção, Indústria e Comércio, advogado Marcelo Sávio Florencio de Carvalho e Rebeca de Carvalho Aguiar. Relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Doutora Natália, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Boa tarde a todos. A senhora está com a palavra, 15 minutos, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde já, né? Cumprimento a todos os presentes na pessoa da eminente desembargadora Jane, desembargador relator André Costa e os meus colegas advogados, servidores. Excelência, o caso é uma apelação, certo? Interposta pela Giro Securitizadora, a qual eu represento, e a apelada é a Regma Construção, Indústria e Comércio. A apelada ajuizou em primeiro grau embargos de terceiro em face de uma decisão no processo de execução interposto pela Giro, que conseguiu a penhora de um imóvel em que a devedora, que é a Interpar, certo? Ela firmou um contrato de compra e venda com a Regma. Então, desse contrato de compra e venda, um instrumento particular, com um registro de firma certinho em 2011. E esse contrato foi levado no processo de execução e o juiz de primeiro grau na execução deferiu a penhora do imóvel, certo? A Regma entra com embargo de terceiro, e nesse embargo de terceiro ela alega que esse contrato de compra e venda foi destratado, e junta no processo
um instrumento de quitação entre ela e a Interpar, que, inclusive, na sentença dos embargos de terceiro, o juiz disse que esse distrato não tinha nada a ver com o distrato do instrumento de compra e venda, e sim era um mero distrato, era um mero instrumento de quitação entre dívidas que elas tinham juntas. Então, é vigente, permanece o contrato de compra e venda. O cerne da questão é possível que o contrato que vendeu um imóvel para a Interpar, que é devedora da minha cliente Giro, tem uma matrícula. Essa matrícula está no nome ainda da Regma, ok. Mas existe um instrumento vigente que não é negado pela Regma, que existe um instrumento. Ela só diz que ele foi distratado, mas já de má fé agindo nos embargos de terceiro. E o magistrado entendeu que realmente não tem. Só que o que o magistrado de piso disse como não foi levado a registro esse instrumento, a penhora não pode ocorrer. Com toda a devida vênia, eu discordo. Inclusive, tem a orientação do STJ que diz que, independente de haver ou não o registro da operação de compra e venda na matrícula, houve um negócio jurídico. O preço foi pago. A Regma recebeu o preço. Ela não comprova nos autos o desfazimento do negócio com a devolução do preço. Se o negócio foi perfeitamente juridicamente, foi realizado, porque o mero não registro na matrícula vai impedir que a credora Giro, em relação à Interpar, tenha os direitos. Inclusive, tem uma decisão agora recente, de junho de 2023, da ministra Nancy, RESP 2015-453, que confere esse entendimento de que o fato de que, se há a boa-fé do credor em receber o imóvel, houve boa-fé do devedor, que apresentou esse instrumento como um pagamento para a sua dívida. O fato de não haver o registro não impede que essa penhora seja válida. O devedor já aguarda, desde 2011, a quitação do crédito. Nós estamos em 2023. E a satisfação do crédito dele vai ser feita com a adjudicação desse imóvel. Inclusive, tem uma súmula do STJ que diz: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Se assim é para adjudicação compulsória, também assim é para um direito de penhora, porque ele vai se consubstanciar depois na adjudicação para o cliente. Então, com toda a vênia, eu acredito que esse caso é uma matéria muito de direito, sim, é a aplicação do que eu acredito que é o entendimento hoje do STJ, e também algo muito simples: o credor tem direito a receber. Se a Regma vendeu o imóvel e recebeu o dinheiro, o negócio com ela já acabou. Se ela se arrependeu depois ou teve alguma outra coisa, ela deveria ter entrado, então, com uma ação contra a Interpar para anular o negócio jurídico, mas não foi feito. Não houve distrato do negócio. Então, ele é válido e vigente. Então, esse é o meu entendimento. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Natália, parabéns pela sua sustentação. Eu passo a palavra aqui ao nobre relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Obrigado, desembargadora Jane Ruth. Parabenizo a advogada que ocupou a tribuna. Eu vou ler a ementa, é uma ementa curta, e ao final, desembargadora, eu vou fazer para os eminentes colegas um comentário a respeito da aplicação ou não do julgado trazido, porque também isso foi enfrentado no acórdão, no meu voto, um julgado agora de setembro de 2023. Então, passo a ler a ementa. Direito civil e processual civil, apelação civil, embargos de terceiro, penhora de imóvel de propriedade de terceiro estranho à execução, promessa de compra e venda sem registro no cartório, impossibilidade de penhora no caso concreto, aplicação da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ausência de prova de má-fé, recurso conhecido e não provido. O meu voto acompanha a sentença. Explica, excelência. Segundo a regra contida no artigo 1245 do Código Civil, a propriedade sobre bens imóveis somente se adquire com o registro perante o cartório de registro de imóveis competente e, abre aspas, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 1º. Item 2 da ementa.
A propriedade de bens imóveis não é adquirida mediante a simples celebração de um contrato de compra e venda, negócio jurídico que cria apenas uma relação jurídica de natureza obrigacional entre os contratantes, gerando mera expectativa de aquisição da propriedade. 3. Em que pese a suposta existência de contrato particular de compra e venda entre a apelada e a executada, não há qualquer registro oficial dessa transação, nem tampouco prova da sua efetividade, pois não houve formalização de escritura pública de compra e venda, nem registro no cartório. Além disso, não há prova de que a executada tenha se apossado do imóvel ou nele realizado qualquer ato típico de proprietário, e também não há indícios do pagamento do preço. Item 4. Conforme a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora, do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Diante da ausência do registro da penhora ou de prova de simulação má-fé, ônus que recai sobre a credora que alega, não se pode reconhecer a má-fé no caso, recurso conhecido e não provido. E aí, Excelência, essa emenda, no tópico que refere-se à incidência ou não do precedente da ministra Ancina Drighi, agora de setembro de 2023, eu deixei claro no meu voto que essa argumentação de incidência desse julgado, aqui, de aplicação desse julgado, no caso dos autos, não pode prosperar, pois o referido julgado trata de situação diversa da apresentada no caso dos autos, pois a própria exequente ingressou com a ação de execução extrajudicial, baseando-se em contrato de promessa de compra e venda, em que ela mesma era promitente e vendedora, ou seja, a exequente penhorou o próprio imóvel que vendeu. Ademais, no caso do julgado mencionado do STJ, a penhora caiu sobre os direitos aquisitivos do contrato de promessa de compra e venda, situação também diversa do presente caso, em que esta recaiu diretamente sobre o imóvel. Então, Excelência, dessa forma, adoto o entendimento que para a aquisição do direito real de propriedade e a perfectibilização do negócio, faz-se necessário que a promessa de compra e venda seja levada a registro no cartório imobiliário, o que impõe a desconstituição da penhora determinada no processo tributal, conforme decidido pelo juiz do primeiro grau. Então, são por essas razões, Excelência, que eu estou, como já antecipei, já li aqui, conhecendo do recurso, mas desprovimento, mas não dando provimento. É como voto, Excelência. Obrigado, desembargador André. Passo a palavra, então, ao desembargador José Lopes. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos à digna advogada que fez a sua sustentação. E eu preciso de algum tempo para dar uma examinada neste processo, de forma que eu peço vista. Vista concedida do 63. Obrigada, doutora Natália. O processo próximo é o 61. Doutora Paula Monteiro já está aqui também. É a apelação 024 27 97 93 2022, da 17ª Vara Civil, apelante Roberta Lima Reis, advogados Marcos Vinícius Fausto Lopes, Marcelo Luiz Batista Oliveira, apelado espólio de Vicente Paulo Vasconcelos de Menezes e espólio de Isaura Marques de Menezes, advogada Paula Monteiro Alencar, Ana Virgínia Ramos Cardoso, relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Excelência, só uma questão de fato. Se encontra presente, se inscreveu para fazer sustentação oral algum advogado ou advogada da apelante Roberta Lima Reis? Não, desembargador. Então, eu indago a advogada que está na tribuna se ela pretende fazer sustentação oral, porque eu estou conhecendo do recurso, mas negando o provimento, total provimento. Eu dispenso, Excelência. Então, vou só ler a emenda, Excelência, o cabeçalho da emenda. Obrigado, advogada. Direito civil, apelação civil, ação de indenização por danos morais e materiais. Preliminar de nulidade da sentença, cesseamento de defesa e ausência de fundamentação. Não verificação. Preliminares rejeitada. Mérito. Contrato de locação entre as partes. Edifício residencial. Realização de obra para recuperação estrutural de pilares e vigas.
desabamento do prédio, falha na prestação do serviço constatado por laudo pericial, responsabilidade civil da empresa de engenharia, fato posterior à locação, ausência do dever dos proprietários locadores em indenizar a locatária, artigo 22, inciso 4 da Lei do Inquilinato, ilegitimidade passiva dos apelados, sentença mantida, recurso conhecido e não provido. É com o voto, excelência. Obrigado, desembargador André Costa. Como os demais desembargadores já votaram, eu vou ler só aqui o resultado. O desembargador José Lopes e o desembargador Djalma acompanharam o voto do relator. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigada a todos. Obrigada. O 92, doutora Maria Carmen Holanda, também está aqui, é a apelação 0050-674, 65-2021, da segunda vara da comarca de Trairi. Apelante José Moreira Reis, advogada Tauane Cristina Fernandes Souza, apelada Maria Madalena Marques Andrade, apelada advogada Maria Carmen de Holanda Cavalcante, apelada Cátia Cristine Andrade, Fábia Carine Andrade, apelada, são várias apeladas, né? Keila Cibele Andrade e a advogada Maria Filomena de Castro Maciel, Roberto Reial Linhares, doutor Francisco Ferreira Maciel, doutora Isabela de Castro Maciel, e a apelada Silvana Cláudia Silva Andrade Almeida, e a apelada Hanna Beatriz da Silva Andrade, advogado doutor Marco Aurélio Lopes de Souza. O relator, o desembargador Djalma Teixeira Benevides. Presidente, pela ordem. Oba. Só para perguntar à nobre advogada, a nossa decisão, o recurso foi conhecido e improvido, e a sentença mantida, se a senhora ainda tem interesse na sustentação oral. Não, excelência. Ok, então, obrigado. Ok, doutora desembargadora Jane? Provido ou improvido? O recurso foi, passei de novo, final. Onde é que nós estamos? Recurso conhecido e improvido, sentença mantida. Aqui está anotado provido. É esse, não? Vamos por voto. Não, 92? Não, mas vale o que está dizendo, então é provido. Improvido. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida, ok? Final do voto, pode ser que tenha acontecido algum... A dispensa... Sim, porque eu ia representar uma das apeladas. Tá. Aqui, como desembargador Jaime e conheço eu o recurso, já vimos votar, está acompanhando o voto do relator, então eu leio somente o resultado, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Ok, doutora? Tinha a palavra negar. Obrigada. Boa tarde a todos. Desculpa. Obrigada, doutora. O 27, ele dispensou, então vai, pronto. Acabamos os da sustentação. Vamos só os processos que estão faltando votar, né? Só assistindo. Está faltando agora os que estão... Votar, Lorena? Ai, tem um vista. Cadê os vistas? Não, almoço não, de intervalo não. Agora tem só os processos de vista. Quem ia entregar? Então, pronto. Tinha mais alguém? Era só Vossa Excelência que ia apresentar? Ou tinha mais alguém, Laura? Desembargador André, o desembargador Lopes está dispensando apresentar hoje para apresentar na próxima sessão, vista. Desembargadora, o meu, para ganhar tempo, é só chamar, porque o voto é super breve. Já lhe dispensa e vai para a estatística do relator. É só chamar aí que eu... Até porque o processo foi julgado antes das minhas férias, e aí já está demorando demais. Tá. O processo é um agravo interno, é da ordem 122, 0061-887-96-2007. É da 29ª Vara Civil de Fortaleza, agravante é Jaísa, Jataí Pedrosa Automóveis Limitada, advogado Afrânio Melo Júnior, advogada Rosa do Socorro da Conceição Moreira, agravada Dislene Maria Gonçalves de Lemos, advogados Marcelo Magalhães Fernandes e Tereza Cristine Vasconcelos de Oliveira. E desembargador, o relator Francisco Jair Medeiros Neto. No voto do relator, ele disse, em resumo,
e por bem conhecer do recurso, é agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática, objurgada. Ah, não, mas teve o voto divergente, né? Antidisposto, muito respeitosamente, divijo, e o desembargador acompanhou, o desembargador já me acompanhou o voto divergente em 6 de setembro, certo? Certo. O desembargador André pediu vista. Desembargadora, o desembargador relator inicialmente negou provimento ao recurso, Vossa Excelência trouxe um voto vista, aí com seu voto vista, ele ajustou o voto, né, e deu provimento ao recurso, eu pedi vista dos autos, antes das minhas férias, eu analisei e estou acompanhando o voto divergente de Vossa Excelência, que acabou se tornando o voto do relator. Então, estou acompanhando tanto Vossa Excelência como acompanhando o eminente relator. É como voto, Excelência. Obrigado, pelos desembargador. fundamentos jurídicos lá lançados. Tá. Obrigado. O resultado foi que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento nos termos do voto do relator. Era só esse, desembargador André, o seu? Era só esse. Acho que o termo dos votos do relator, Excelência, ajustado, né? Aí tem que ver aí como é que a senhora coloca. Porque ele tem um voto que ele foi contra, e aí, por escrita, depois a senhora trouxe um voto e ele reajustou. Uhum. Ele como vai lavrar, né? Pronto. Tá. Obrigado, Excelência. Obrigado, desembargador André. Pronto? Vamos só olhar os processos da pauta, que não tem voto ainda. Tem uns pendentes aqui. Um é o 66, é um agravo interno, 063473769-2022, da 11ª Vara Civil de Fortaleza, agravante UFSCM Limitada, e é Unimed aqui? Ah, Unimed. Advogado Davi Sombra Peixoto e agravato JDDR, as iniciais. Advogado Daniel Maia, relator desembargador José Lopes de Araújo Filho. Está faltando quem? Desembargador Djalma. O 66 acompanha o voto do relator, presidente. Pronto, o desembargador Jaime já acompanhou também. Então, a Câmara, por unanimidade, entendeu pela prejudicialidade do recurso. O 84 é da relatoria do desembargador Djalma, é a apelação 038-17-12-45-2010, da 5ª Vara Civil de Fortaleza, apelante GEAP Autogestão em Saúde, advogado Gabriel Albanese Diniz de Araújo, e Eduardo da Silva Cavalcante, e o Yara Rodrigues Santana. E o apelado é a Renata Beco Pedrosa, advogado José Augusto Madeira Barros Neto. O desembargador Jaime já votou, acompanhando o relator, mas eu estou pedindo vista, desembargador, para melhor análise desse processo. Ok, desembargador. Com todo respeito, Vossa Excelência, peço vista. Vista concedida. Não posso discutir com a presidente, né, Jamil? Pode. Você pode sempre. Porque você sempre faz de maneira calorosa, Obrigado, afetuosa. O 107, está faltando também voto. Esse aqui não já passou, não, o 107. O 107 já passou, né? Então, pronto. A senhora só esse? 117. 117 é do desembargador Jaime. É uma apelação 0266-746-20-2020, da 30ª Vara Civil. Apelante Aurisley da Silva Souza, advogada Sara Baixo de Alencar e Francisco Wagner Barbosa de Alencar Filho, e apelada a seguradora líder do seguro DPVAT, advogado Eltibério de Melo Cavalcante, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Eu já acompanhei o relator, falta o desembargador André votar. 117, passa a palavra ao desembargador André. Pronto, desembargador, é bem simples. Eu estou concordando com a fundamentação jurídica do eminente desembargador Jaime, até conversei com ele ontem à tarde, mas eu discordo de uma conclusão em relação à fixação dos honorários advocatícios. Os honorários foram fixados em R$ 500 e eu tenho como honorário pré-equidade, eu tenho, pela minha fundamentação, sobre fixar o valor mínimo de R$ 1.320. Nesse caso, a parte pediu para fixar em R$ 1.000. Então, eu estou divergindo nesse ponto para fixar em R$ 1.000
o valor dos honorários advocatícios. Obrigado, desembargador André. Passa a palavra ao relator. Excelência, sendo o caso, esse montante, né, dos R$ 500, eu até entendo e sou simpático à tese do eminente desembargador André Costa. Entretanto, por tratar-se de demanda repetitiva e de baixa complexidade, né, eu estou me unindo aqui à jurisprudência, né, do STJ e do TJCE na fixação desse valor no patamar estabelecido. Então, com as devidas vênias ao eminente desembargador André, eu mantenho o entendimento. Eu já havia acompanhado Vossa Excelência, o relator, então, como é uma apelação, vai para o 942. O 119 é uma apelação 025-3224-86-2021, da 30ª Vara Civil, apelante Danilo Romão de Oliveira, advogadas Sara Baixo de Alencar, Francisco Wagner Barbosa de Alencar Filho, apelado, seguradora líder, seguro DPVAT, advogados Tibério de Melo Cavalcante, Clarissa de Melo Cavalcante, desembargador, relator, Francisco Jaime Medeiros Neto. Excelência, por gentileza, qual é o número da pauta aí? É o 119. 119, obrigado. Eu já votei, está faltando o voto do desembargador André. Desembargadora presidente, semelhante ao caso passado, só tem uma pequena diferenciação, o seguinte: o desembargador Jaime também, conversei com ele, fixou os honorários em R$ 500 e a parte recorreu pedindo para que fosse fixado os honorários de 60 unidades advocatícias. A unidade advocatícia hoje é R$ 152,18, o que daria R$ 9.130,80. Com o mesmo fundamento que eu já lancei nesse e em outros votos, meu posicionamento na Câmara, eu defendo que o valor mínimo seja R$ 1.320. Então, a minha única discordância é em relação aos honorários, semelhante ao processo passado. O desembargador Jaime, que eu entendo as ponderações dele, fixou em R$ 500 e eu voto para fixar em R$ 1.320. É como voto, Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Jaime, passa a palavra para a Excelência. Pois não, Excelência, pelos mesmos fundamentos do voto anterior, eu mantenho meu entendimento. Espero, francamente, evoluir esse entendimento e chegar às conclusões do desembargador André Costa, sobretudo em prestígio à nobre advocacia, que é indispensável à administração da justiça. Eu, por enquanto, me baseio tão somente nas decisões desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça, na qualidade de intérprete máximo da legislação infraconstitucional. Mas prometo entabular debates, né, expressões com o desembargador André Costa, e tenho certeza que ele irá me convencer nos próximos casos adotar o posicionamento, viu? Mas, por hora, com as devidas vênias, eu mantenho o meu voto. Obrigado, desembargador Jaime. Então, vai para o 942. Pronto, esse era o último da pauta. Senhora presidente, só um rápido comentário. Com a elegância dessa, desembargador Jaime, eu quase mudo meu posicionamento, mas, apesar desse voto, dessas generosas palavras sedutoras, eu espero que ele que avance para a minha posição. Mas muito obrigado, desembargador Jaime. É muito bom, né? Delicadeza, gentileza. Passo a ler aqui, então, anunciar que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Então, 13h06, conseguimos, né? Chegar a tempo.
E eu faculto a palavra, se alguém quer fazer algum registro. Só um minuto. Declarar Eu fiz a cirurgia, eu operei um tumor no intestino, né? Tumor cancerígeno. E aí eu fiz 4 tomografias, não deu mais nada, o médico me parabenizou, que eu estava curado e tal. Numa 5ª tomografia, viram uma mancha no fígado. E aí apareceram, né, uns nódulos no fígado e eu fiz 6 sessões de quimioterapia. E aí fui ao médico, refiz os exames e os exames não têm mais câncer em nenhum lugar do corpo, pela graça de Deus. Mas o doutor Is, que é o médico que vai me operar, que é especialista em fígado, disse que o protocolo ainda assim é operar. Aonde o tumor existia, tem que cortar e tirar. E ele agora tem que tirar o tumor pelo exame anterior, porque pelo atual não tem mais tumor. Né? Por Deus, né? Porque tudo podia ter acontecido. A quimioterapia podia não ter funcionado, os tumores podiam ter crescido, podia ter aparecido outros, desde do outro exame já não tinha mais em outro lugar, e agora não tem mais em lugar nenhum, pela graça de Deus, Nossa Senhora de Fátima. Glória a Mas Deus. eu vou fazer cirurgia, só comunicar aqui a Lorena, eu vou fazer dia 6 uma intervenção e dia 7 a cirurgia. Então eu devo tirar licença a partir do dia 6. Certo. Ok? Só para a Lorena já ter conhecimento aí. Foi uma excelente notícia que você nos deu. deu. Muito obrigado, Jane. Eu vou conversar com o presidente e levar essa notícia que eu vou ter que tirar essa licença. Nosso coração ainda está um pouco dolorido por conta da nossa amiga Rosilene. Pois né? é, rapaz. Que ainda está, mas é uma excelente notícia que já nos alenta. Obrigado, Jane. E com outros colegas também que estão doentinhos. Mas é isso. Cada vitória sua é a nossa vitória. Obrigado. Né? Eu tenho muita fé em Deus, mas eu confesso que no dia desse resultado eu fiquei abalado, assim. Abalado para o bem, né? Porque não é brincadeira. Você ir com um negócio desse no escuro, né? Você não sabe o que aconteceu e chega uma notícia boa dessa, é animador, né? É animador. Me lembrei que eu ainda vou correr algumas vaquejadas na vida. Né? Deus quiser, Deus quiser. Nossos votos de pleno restabelecimento, caro desembargador Djalma. Obrigado, Jaime. Um abraço, meu irmão. Foi que se cuida, hein? Nossa Senhora. Desembargadora Jane, eu queria só uma rápida palavra. Eu gostei muito da frase que a senhora falou. A sua vitória individual é a nossa vitória coletiva. Eu acho que é isso mesmo. Isso é a síntese da solidariedade. Desembargador Djalma, eu queria que Deus e todas as energias positivas do universo lhe abençoe. Espero que o senhor retorne logo, retorne 100%. Não é fácil essa questão de saúde enfrentar, o senhor vem enfrentando com firmeza e coragem, né? E tem superado, ganhou várias batalhas, eu acho que espero que essa seja a última, né? Mas estou aqui desejando tudo de bom para o senhor e que se recupere brevemente e volte a estar conosco aqui, né? Com a firmeza, com a sua clareza, de volta. É isso que eu desejo, que lhe abençoe com toda a energia positiva. Muito obrigado, desembargador André. Tem um ditado na vaquejada que diz que vaqueiro é igual a televisão. Sai do ar, mas volta logo, viu? Logo, logo eu estarei de volta, plenamente restabelecido. Seja sempre bem-vindo. Eu só queria reiterar, né? Eu achei que a sessão ia avançar tarde adentro. Tinha uma reunião às 15h30, mandei cancelar, achando que essa sessão ia terminar lá para as 18 horas. É uma prova. Se não andar da forma como ela se iniciou. O som, doutor Xavier, o som. O doutor Xavier está falando, está sem microfone, eu coloquei aqui o nosso, foi colocado assim. Eu queria só apenas dizer que, como o desembargador André Costa falou, são várias vitórias. Né? Isso é uma prova da sua fé e uma prova de que você não tema o que está por vir, porque Nossa Senhora, né, está segurando em suas mãos. Amém. Então, é esse o desejo e reiterar a colocação da desembargadora, nossa presidente, desembargadora Jane Ruth, de que você não está só. A sua vitória é a nossa vitória. Obrigado. É isso que eu queria dizer. Valeu. Desembargador Djalma, o senhor faz parte das minhas orações, humildes, mas faz parte, viu? O senhor e a desembargadora Rosilene, pode ter certeza, desde quando foi anunciado. E Deus é fiel. E Deus é fiel. Obrigado, Carlos George. Eu nunca perdi. Ele não há de lhe faltar. Ele não há de lhe faltar, desembargador. Eu gostaria de fazer um registro. A prova da sua fé é uma prova provada.
né? Essas vitórias que você está conseguindo, né? É a prova. E me acosto também às palavras da nossa desembargadora presidente, e a sua vitória também é nossa, né? Obrigado. E fazer um registro do retorno do desembargador André, que veio com força total e conhecimentos inabaláveis. Muito bem. Muito obrigado, desembargador. Ô, povo generoso dessa Câmara. Muito obrigado. Um outro registro é que o desembargador aposentado Gurgel Holanda, coisa boa, viu? Não é coisa ruim, não. Meu grande amigo. Ele, na segunda-feira, ele fez uma apresentação de suas músicas através de um evento que eu considerei que o evento nós só presenciaremos um igual se atravessarmos o Atlântico, ou seja, se a gente for à Europa. E ele já gravou alguns discos e as músicas executadas por uma orquestra e também cantada por ele e por outros cantores aqui do Ceará, todo do Ceará. São de autoria letras e músicas do Gurgel Holanda, que são de altíssima qualidade. Verdade. As músicas instrumentais da orquestra foi uma beleza mesmo, sabe? Eles ensaiaram durante 3 anos. Foi fruto de 3 anos. Não foi uma coisa improvisada, não. Foi estudada e para não sair com nenhum erro. E ele gravou um disco, ele intitulou o disco chamado Meus Discos Arranhados. Mas não tem arranhão nenhum, viu? Muito bem, eu quero parabenizá-lo por esta iniciativa. Vários desembargadores compareceram e ele titulou o evento de Veredito Pós-Toga. Interessante, viu? E foi também assim muito emocionante a apresentação dele e foi bonita mesmo, muito elogiada, de alto nível. E nós ficamos felizes de que ele está em atividade, né? Pós-toga. Parabéns, Gurgel. Verdade. Eu declaro encerrada a sessão do dia de hoje. Um abraço a todos, que tenham um Obrigado, ótimo dia. presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos, sempre muito democrático e inteligente. Obrigada. É como Concordo. Sou povo generoso. O Gurgel é muito meu amigo e a esposa. E o Gurgel tem um violão, não sei se foi esse que ele usou. Só tem 20 no Brasil. É um violão artesanal, cabe em São Paulo que faz. Só fez 20. Esse violão é caríssimo, mas ele é apaixonado por